Levanta bem alto e vamos juntos fazer nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que ansiamos nessa noite, ó Pai, pela Tua palavra. Não só por um discurso bem elaborado, ó Pai, mas pelo entendimento, pela ação do Teu Espírito Santo, trazendo a compreensão da Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, e que o Senhor possa, nessa noite, trazer sobre nós uma metanoia, uma mudança de entendimento, mas também uma mudança de atitudes, ó Pai. Que a Tua palavra, ela é poderosa para nos transformar, ela é poderosa para nos dar um norte, para mudar a nossa história. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui essa noite completamente transformados pelo poder da Tua palavra. Ó Pai, e que a honra, a glória, o louvor e a adoração sejam dadas somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios. Sinto desapontar quem achou que ia pregar Atos. Efésios capítulo 5. Já estamos no mês da conferência. Às terças-feiras nós já estamos falando do Espírito Santo. Já vamos começar a falar os domingos também. Mas a ideia é hoje não ir para a Misteriolândia. A ideia. O que vai acontecer eu já não sei. Efésios capítulo 5, verso 18. Eu não sei, eu estou com uma inquietação, não sei se alguém está com essa dúvida. Eu estou com essa inquietação, então eu vou falar. Se não tiver, glória a Deus, aleluia. Mas o que ele tinha, Henry, né? Era um trauma no crânio. Era um buraco no crânio. E fechou de um dia para o outro. Tá? Só para vocês entenderem qual que era a situação. A gravidade do problema. Fechou de um dia para o outro. Do domingo, na segunda-feira. Amém? Efésios 5, 18. Nós vamos ler do 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo aqui, ele está na sua terceira viagem missionária. Depois dele fazer uma viagem na província da Galácia, depois de fazer outra viagem na província da Macedônia e da Ásia, agora Paulo ele se concentra na Ásia e se concentra na capital da Ásia, ali na cidade de Éfeso. E Éfeso era uma das mais importantes cidades do mundo naquele tempo. Uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Éfeso era uma cidade marcada pela idolatria. Era em Éfeso o templo da deusa Diana, deusa dos Efésios. O templo de Diana, ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No comércio local, haviam muitos viajantes que procuravam miniaturas do templo como souvenir.
Não bastasse isso, aquela cidade, ela era marcada fortemente pela feitiçaria, pelo ocultismo. E Paulo, ele chega ali, Paulo prega o evangelho, e ele experimenta ali em Éfeso algo, meu irmão, que nós tanto ansiamos nos dias de hoje. Paulo, ele experimenta ali um grande avivamento. Porque, meu irmão, não tem outra forma de nós explicarmos o que Deus fez em Éfeso através da vida de Paulo. Foi um grande avivamento. Para se ter uma ideia, em 3 anos que Paulo ficou ali, a idolatria da cidade, ela entrou em colapso. Não sai um glória a Deus, hein? Entrou em parafuso. A feitiçaria entrou em falência. As pessoas que estavam envolvidas ali na idolatria, as pessoas estavam envolvidas no ocultismo, essas pessoas estavam se convertendo, e as pessoas que eram envolvidas com a feitiçaria e do ocultismo, elas se convertiam, e elas pegavam os seus livros de feitiçaria e ocultismo, e queimavam aquilo em praça pública. A palavra de Deus, ela prevalece naquela cidade. E Paulo, então, ele vai plantando igrejas por toda a província. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis. Paulo sai de Éfeso. Quando ele sai de Éfeso, ele sai para levar uma oferta aos pobres da Judéia. Porque o governo de Cláudio, de 41 a 54 depois de Cristo, houve uma grande fome no mundo, e os judeus foram expulsos de Roma. Paulo, então, ele faz uma grande campanha, um voto, né? Está perdido comigo, irmão. Segunda-feira, 2 horas na minha sala, irmão. Paulo faz uma campanha, e ele faz uma grande coleta entre as igrejas dos gentios para poder socorrer aos irmãos da Judéia. Depois que ele recolhe todas as ofertas, ele está levando essa oferta para a igreja, das igrejas judaicas, os judeus. Mas quando ele chega na Judéia, ele é preso. Ele é transportado para Cesareia Marítima. Fica 2 anos preso, sob acusação dos judeus. Então, ele opta por ser julgado em Roma, porque eles estavam tramando matá-lo. Ele chega em Roma preso e algemado. E, meu irmão, é desta prisão em Roma que Paulo escreve esta carta aos Efésios. Essa carta, ela é uma carta eclesiológica, mais robusta, uma das mais robustas que Paulo escreveu. No capítulo 1, Paulo escreve que a salvação, ela é uma obra de Deus. Meu Jesus amado. Deus Pai nos escolheu. Deus Filho morreu por nós na cruz. E Deus Espírito Santo aplica a redenção no nosso coração. E nós vamos ver a partir de agora qual é o ministério do Espírito Santo na nossa vida. Então, Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, nós precisamos entender que se não fosse a obra do Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a obra do Espírito Santo, não haveria nenhum salvo na história. É o Espírito Santo quem regenera. É o Espírito Santo quem abre os nossos olhos espirituais. É o Espírito Santo que arranca de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem nos sela para o dia da redenção. É o Espírito Santo que nos foi dado como penhor, como garantia da nossa salvação. É o Espírito Santo que nos dá dons espirituais. É o Espírito Santo que age em nós de uma maneira tal a produzir o fruto do Espírito. É o Espírito Santo que nos capacita com poder para vivermos uma vida digna do Evangelho de Cristo. E aqui nesse texto, ele está dizendo que quando você escuta o Evangelho, a palavra de Deus, e você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele vem e sela você. Ele carimba você. Ele te marca, tornando você propriedade exclusiva de Deus. O que significa esse selo? Quando nós selamos algo, nós estamos querendo dizer o seguinte: isso aqui é meu. Ninguém toca, ninguém mexe. Lá onde você trabalha, se você leva, por exemplo, alguma coisa de lanche para você lanchar durante o dia, tem sempre os endemoniados que mexem no lanche dos outros. Tem ou não tem? Tem sempre uns enviados de Satanás. Aí você vai lá e escreve seu nome. Você está selando aquilo. Você está dizendo, isso é meu, isso tem um dono, não toque, senão você morre. Isso tem um dono, não, isso é meu, ninguém pode mexer. A Bíblia vai dizer, o Salmo 17, no verso 8. Salmo 17, verso 8. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Meu irmão, você é propriedade exclusiva de Deus. Você está seguro nas mãos do Senhor Jesus. Segundo, o selo significa que você é uma obra genuína de Deus. O selo, meu irmão, indica qualidade. Você é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O que foi feito em você, meu irmão, preste atenção, é obra de Deus. Você não é crente porque um dia você estava ali na sua casa, sentado, pensando, refletindo, filosofando, cogitando, e aí de repente, no seu tempo de meditação ali, e filosofando ali e tal, olhando a natureza, você descobriu que é maravilhoso ser crente. E aí, porque você descobriu isso ali sozinho, você resolveu ser crente? Não.
o que aconteceu com você é obra do Espírito Santo. É obra dele. Em terceiro lugar, o selo significa certeza de salvação. Romanos 8,16, a Bíblia diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A certeza da salvação é esse testificar do Espírito Santo no nosso espírito. Essa é a certeza. Ele diz em Efésios, capítulo 1, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O penhor era conhecido naquela época, meu irmão, como o anel de noivado. O noivado naquela época era algo muito mais solene do que é hoje. O noivado, ele era feito diante de testemunhas. Era um compromisso selado, legalmente comprometidos. Se fazia o compromisso do noivado, estavam selados, comprometidos um com o outro. Até o casamento ficava cada um na tua casa. Mas o compromisso estava feito. Entenda isso, meu irmão. Assim Deus, que não pode mentir, Ele não vai fazer um compromisso sem cumpri-lo. Ele não faz um pacto e uma aliança e quebra. Quando você ouviu o Evangelho, quando você reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida, o Espírito Santo foi dado a você como uma garantia solene e segura. Uma garantia. E ele diz no texto, até o resgate da sua propriedade. Abra sua Bíblia em Lucas 10, 33. Lucas 10, 33. Diz assim o texto: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Meu irmão, esse texto aqui é muito conhecido. Se você olhar mais para cima, ele vai falar que um homem descia de Jerusalém a Jericó. Quando ele fazia esse caminho, no meio do caminho, vieram salteadores, roubaram ele, espancaram ele, deixaram ele quase morto no meio do caminho. E pelo mesmo caminho desceu um certo sacerdote, e esse sacerdote, vendo aquele homem lá, ele passa direto, ele finge que não vê o homem, e vai embora, e não faz nada por ele. O texto vai dizer que também passa um levita pelo mesmo caminho, e ele então vê também um homem, não faz nada e vai embora. E aí o texto que nós lemos, ele diz, certo samaritano, e algumas traduções vão dizer da seguinte forma, que vinha pelo seu caminho. O que nós vamos entender aqui? Primeiro, o trajeto. Ele fala que um caminho de Jerusalém a Jericó. Jerusalém era uma cidade alta, Jericó era uma cidade baixa. Ele está falando aqui da queda do homem. E ele fala de 2 figuras que vinham pelo mesmo caminho que o homem, o levita e o sacerdote. Se eles vinham pelo mesmo caminho, quem está no mesmo caminho não pode ajudar ninguém. Não tem como. Como que alguém atolado na lama vai ajudar alguém atolado na lama? Não tem jeito.
Os dois não tinham como ajudá-lo. Mas quando ele se refere ao samaritano, ele fala, e certo samaritano que vinha pelo seu caminho. No mínimo, ele vinha em sentido contrário. Ele fala que esse homem se compadece, ele desce do seu animal, ele joga vinho e azeite, coloca o cara no seu animal, leva para uma hospedaria, passa a noite com ele lá. No dia seguinte, vira para o dono da hospedaria e fala: está aqui o que nós gastamos até agora. E eu estou pagando até quando eu voltar. Quando eu voltar, se tiver que pagar mais uma coisa, eu pago. Quem resgata o homem da sua situação de queda é Jesus. O vinho é o seu sangue derramado na cruz, que trata das nossas feridas. O óleo é a unção que vem de Deus. Ele nos leva para um lugar, para uma hospedaria. Nós ficamos ali junto com Ele, resgatados. No dia seguinte, Ele fala: eu preciso ir embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou deixando vocês com o dono da hospedaria. Dono da hospedaria, cuida deles, porque eu preciso ir, eu não posso ficar. Cuida dele, mas eu vou voltar para buscá-lo. O dono da hospedaria é o Espírito Santo, irmão. É a quem Jesus nos deixou aos cuidados. O que ele está querendo dizer? Eu comecei a fazer a obra em você. Essa obra, ela vai ser completada até o dia de Cristo Jesus. Quem vai completar essa obra é alguém igual a mim, o Consolador, ao qual o mundo não pode receber, mas Ele estará em vós para sempre. Ele vai cuidar de vocês, porque eu não desisto de vocês, eu não abro mão, eu não vou largar você no meio do caminho, eu não vou começar uma obra e largar, eu vou completar o que eu comecei. Ele completa a obra. Agora o capítulo 3 de Efésios. Efésios capítulo 3. A partir do verso 16. Efésios 3, 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui nós vamos ver uma outra área de ação do Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Nós precisamos de poder, irmão. O problema é que a gente confunde o poder. Eu não quero essas bagunças que esses irmãos fazem. Irmão, você precisa entender o que é o revestimento de poder. Você sabe por quê? Porque nós temos fraquezas físicas. Nós temos fraquezas emocionais. Nós temos fraquezas morais. Nós temos fraquezas espirituais. Se nós ficarmos rendidos à nossa própria força, nós vamos perecer. Nós vamos perecer. Salmo 103, o verso 14, a Bíblia diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Espírito Santo nos é dado para nos revestir de poder. Jesus, antes de subir aos céus, Ele falou para os seus discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Meu irmão, antes dele enviar a igreja para o mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja.
E essa ordem, meu irmão, ela não pode mudar. O Espírito Santo nos foi dado para nos dar poder. Poder para perdoar. Poder para pregar o Evangelho. Poder para que os nossos olhos sejam abertos e possamos ver o mundo como um campo que precisa ser alcançado. Poder para amar ao próximo como a nós mesmos. Poder para amar a Deus acima de todas as coisas. Agora veja isso. Esse poder é para nos fortalecer. É poder para que sejamos fortalecidos. Mediante o Espírito. Ele não está falando aqui de algo externo, ele não está falando aqui de uma força física, mas ele está falando que é algo de dentro, que vem do nosso interior. E isso, meu irmão, vai transbordar nas tuas palavras, isso vai transbordar nas tuas ações, isso vai transbordar dentro da tua casa, no seu trabalho, na sua convivência. O teu interior fluiriam rios de águas vivas. O que você está transbordando, irmão? O que você está transbordando? Dentro de você tem uma fonte a jorrar, para que você transborde. Agora, como saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? E aqui é que começa o nosso problema. Porque nós temos a mania de medir se uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo pela quantidade de manifestações que nós vemos. E esse tem sido o nosso termômetro. Você é cheio do Espírito Santo, irmão? Claro! Pastor, eu falo 5 tipos de língua estranha. É um poliglota espiritual. Pastor, eu interpreto línguas. Pode gravar um áudio aí para mim falando em língua estranha que eu vou interpretar. Aí a gente vê o nascimento da escola de idiomas espiritual. Quando eu oro, o fogo cai. Quando eu oro, as pessoas caem no poder de Deus. Doce ilusão. Isso é uma ilusão, irmão. Isso é uma ilusão. Eu vou te provar na Bíblia que isso é ilusão. Mateus 7, 21 ao 23. Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Você quer mais, irmão? Romanos 9. Verso 6. Romanos 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas.
nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Cuidado, irmão. Se você mede quem é cheio do Espírito Santo pelas manifestações. O texto de Efésios 3, verso 17, ele diz assim: assim que habite Cristo no vosso coração pela fé. Presta atenção nessa palavra, habite. Habite. Você está cheio do Espírito Santo quando Cristo habita em seu coração pela fé. A evidência de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo é Cristo ser dono, Senhor da vida dela. É se ela é governada por Cristo. Meu irmão, você que gosta de anotar, anota o que eu vou falar aqui. Eu já quero pedir perdão pelo que eu vou falar. O ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Como assim, pastor? Te explico. Sabe quando à noite você passa ali na Zona Sul, perto do Beira Rio, e ele está todo iluminado por fora? Meu Jesus. Ou quando você passa por algum monumento, algum prédio, e tem algumas luzes ali, alguns holofotes ali, incidindo sobre ele. Nós não vemos de onde a luz sai, porque a luz está escondida. O holofote, ele está escondido. Mas essa luz nesses monumentos, ela está ali, ela projeta sobre o monumento, porque o importante delas ali não é mostrar elas, mas mostrar o monumento. O ministério do Espírito Santo não é mostrar a si mesmo e nem mostrar você, querido. O ministério do Espírito Santo é apontar e mostrar Jesus. Ele aponta para Jesus, ele glorifica Jesus, ele exalta Jesus. Se o que você faz exalta Jesus, glorifica a Ele, aponta para Ele. Se a intenção do teu coração é fazer para glorificar a Deus, meu irmão, você está cheio do Espírito Santo. Agora, se a tua intenção é promover você mesmo, você está cheio de você mesmo. Uma outra figura que eu amo é a do candelabro. Eu amo essa figura do candelabro. Você vai encontrar lá a explicação do candelabro em Êxodo 25. Depois você abre em casa, lê, estuda. O candelabro, ele é o único instrumento ali dentro que é todo de ouro. E o ouro ali, na figura bíblica, ele demonstra a divindade de Deus. O candelabro, ele tem 6 hastes. Em cada uma dessas hastes tem 3 amêndoas.
Então nós temos uma haste central, 3 hastes do lado direito, 3 hastes do lado esquerdo. Em cima de cada uma destas hastes, temos 3 amêndoas. Pastor, o que você quer dizer isso? Quando você vai olhar, do lado direito nós temos 9 amêndoas. Do lado esquerdo nós temos 9 amêndoas. Quando você vai estudar a respeito do Espírito Santo, nós temos 9 dons do Espírito e nós temos 9 manifestações do fruto. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não apresenta só os dons, mas ela produz fruto. Equilíbrio, irmão. Equilíbrio. E se a gente tivesse isso no nosso coração, esse entendimento, irmão, nós íamos facilitar demais a nossa vida. A gente ia parar de cair em conversa fiada, em fofoca. Fofoca não acontece aqui não, né? A gente ia parar com isso. Porque quando alguém chegasse perto de você para falar mal de A, B ou C, ou para falar mal dos seus líderes, do seu pastor, seja o que for, você tem que lembrar do candelabro. Espera aí. Ele manifesta os dons, mas tem fruto. Deixa eu ver os frutos. Agora deixa eu ver os frutos de quem está falando. É tão simples, irmão. É tão simples. É só você ver os frutos de quem está falando e de quem está sendo falado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter, sim, a manifestação dos dons, do poder de Deus, mas ela também tem que ter a manifestação do fruto. Isso tem que acontecer. Tem que haver esse equilíbrio. Agora, a palavra habitar, que nós lemos no texto, no grego ela tem 2 traduções. A palavra grega katoikel e a palavra paroikel. Elas são parecidas, mas a primeira, katoikel, ela traz um entendimento de um hóspede, de uma habitação temporária. De um hóspede que chega em um hotel para passar uma noite ou alguns dias, mas depois ele vai embora. Para você ter um entendimento melhor, vou trazer para a linguagem que o gaúcho vai entender. É quando você pega a sua esposa e vai para Gramado. Alguns receberam. E você vai passar alguns dias lá num hotel. Mas depois desses dias, você vai embora. Por quê? Porque ali não é a sua casa. Ali você não vai permanecer, ali você não é o dono. Ali você não pode fazer mudanças, você não pode reformar. Você usufrui daquele lugar, mas você não tem nenhum compromisso ali. Você vai embora. Agora, a palavra paroikel é habitar permanente. Você é dono da casa, você mora nela, você pode reformar a casa, você pode trocar os móveis, o que não te agrada você descarta e traz coisas novas. Por quê? Porque a casa é sua, ela é sua residência permanente. E é esta palavra, paroikel, que aparece no texto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela entrega as chaves da sua casa, da casa da sua vida, do seu coração, ela entrega para Jesus e fala: você é o dono. Você pode fazer o que você quiser. Você é o dono da casa. Você é o dono dela. Efésios capítulo 4, verso 25.
Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Todas essas coisas que ele fala entristecem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Vamos entender isso melhor. Aqui é a nossa igreja. Aqui é a igreja do Senhor, onde nós nos reunimos para adorar a Deus. E aqui neste lugar, por mais que isso possa parecer surpreendente para você, tem coisas que não podem ser feitas. Aqui não é um campo de futebol. Aqui não é um teatro. Aqui não é uma praia. Aqui não é um shopping. Aqui você tem que tomar cuidado com os seus gestos, com as suas palavras. Por quê? Porque você respeita este lugar. Eu creio nisso, a fé é minha, eu creio no que eu quiser. Porque nós temos que respeitar, sim, o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Amém? Mas a Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus habita na sua vida, no seu corpo, no seu coração. Então, quando a Bíblia diz que o seu corpo é o santuário do Espírito, a palavra grega não é santuário. Porque santuário, a ideia de templo. É isso aqui, ó, de igreja. Mas a ideia da época era do templo judaico. E o templo judaico, ele tinha o pátio externo. O templo judaico tinha o santo lugar. E ele tinha o santo dos santos. No santo dos santos ficava a arca da aliança, aonde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano. Era onde a glória de Deus descia. Então, quando a palavra lá está dizendo que o seu corpo, você, presta atenção, vaso, pega essa. Quando ela fala que o seu corpo é santuário do Espírito Santo, significa que o seu corpo, ele não é o pátio externo, ele não é o santo lugar, ele é o santo dos santos, onde a glória de Deus habita. E se o Espírito Santo habita dentro de mim, eu não posso viver de uma forma incoerente com a ação do Espírito Santo. Porque se eu fizer isso, ele vai se entristecer. Imagine, irmão, que deselegante. Você receber um hóspede na tua casa e tratar ele mal. É ruim, né? Só que nesse caso, o Espírito Santo não é hóspede, ele é o dono. E a nossa vida não pode afrontá-lo. Quem está entendendo? Glória a Deus. Bom, depois de fazer essa introdução, agora eu começo a pregar.
Porque o capítulo 5 de Efésios que nós lemos, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero trazer um entendimento para você disso daqui, irmão. Irmão, pensa comigo. Um crente bêbado. É legal isso? Sim ou não? É certo? Sim ou não? É errado, a gente sabe disso. Todos nós sabemos. Se nós encontramos um irmãozinho da igreja, alterado, por causa do álcool, com certeza você vai chamar para conversar, vai aconselhar, falar com ele, orientar na palavra, porque isso é errado. É a atitude que nós vamos ter. Agora, por que nós tratamos a embriaguez como erro e não tratamos quem não se enche do Espírito como erro? Da mesma forma que está errado um crente embriagado, está errado um crente que não é cheio do Espírito Santo. É errado, irmão. Ele dá duas ordens no texto: não se embriagar, se encha do Espírito. Talvez você diga assim que você é um crente maravilhoso. Você tem uma vida assim exemplar. Não se embriaga, você nunca se embebedou. Mas a pergunta hoje é: você está cheio do Espírito Santo? E meu irmão, tudo que eu falei aqui são evidências do Espírito na tua vida. Nós precisamos desconstruir esta ideia de que a manifestação do Espírito é só quando tem aquelas reuniões que o povo começa a cair para lá e para cá, começa a falar língua estranha. É o poder do Espírito. Não, querido, isso é uma fagulha do que o Espírito pode fazer. Isso é um pouco. Você pode transbordar o Espírito Santo todos os dias, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, aonde você estiver. Você pode transbordá-lo. Como? Falando em mistério e poder? Não, com palavras doces. Não com amargura, mas com amor, com carinho, com responsabilidade, com obediência. Sendo uma pessoa de caráter. Você está transbordando o Espírito Santo, irmão. Você está transbordando. Quando alguém te faz raiva, você domina a sua língua. Você está transbordando o Espírito Santo. Nós temos que parar de dizer, não, ser cheio do Espírito Santo é só um mover. Não, querido. Aquilo ali, um mover é maravilhoso. Eu amo, eu caio para dentro, irmão. Eu vou para cima. Porque eu amo isso. Mas é muito mais do que isso. É muito mais. Você ser cheio do Espírito Santo, você saber o que você carrega. Nós precisamos ter esse entendimento, irmão. Eu não faço nada de errado, eu creio na palavra, eu ouço a palavra, não faço nada de errado, mas você está cheio do Espírito. Uma das primeiras coisas, você vai ver isso em Atos 19. Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos.
preste atenção, ele encontra alguns discípulos. Discípulos. E não encontrou pessoas para as quais ele estava indo pregar, para que elas conhecessem a Cristo. Ele encontrou alguns discípulos. E ele perguntou o seguinte: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem sabíamos que existia isso. Em qual batismo vocês foram batizados? Batismo de João. E aí ele fala: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. A primeira coisa que ele vai falar com eles. A primeira. E aí, irmão? Você está cheio do Espírito Santo? Ou você não sabe ainda o que é o Espírito Santo? Fica de pé no seu lugar. Fecha seus olhos. E diante de tudo que você ouviu aqui, de tudo que você ouviu,